Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para conversar com vocês sobre um termo interessante, Value Vampire, que é um termo foi cunhado no Global Center for Digital Business Transformation, que é uma iniciativa da Cisco com a IMD. E ele faz referência a um tipo de player, né, no mercado que é tão diferente que causa uma grande disrupção. Você não quer explicar um pouco, pessoal, aí o que é, Alexandre? Qual é a definição certa? Bom, a definição de Value Vampire é uma empresa disruptiva, né? Ou seja, que entra num determinado setor e quando ela entra naquele determinado setor, ela suga lucro e o faturamento dos outros players daquele mercado, seja um grande player ou seja N players daquele segmento. E como é que ela faz isso? Ela faz isso porque ela domina três principais características ou drivers de valor, que é o driver de custo, o driver de experiência e o driver de plataforma, né? Ou seja, ela consegue apresentar uma solução que tem um menor custo, ela oferece uma experiência completamente diferenciada do que o player ou os players daquele segmento têm, e ela permite, digamos, interações diferenciadas que os outros players não conseguem através do fenômeno da plataforma. Ou seja, a plataforma tem um impacto muito grande, porque a partir do momento que você estabelece uma plataforma, você começa a criar networks, né, em volta da sua plataforma, e o poder de network, como a gente sabe, ele gera o efeito exponencial, ou seja, cada nova pessoa que vai entrando no network vai gerando mais valor para aquela rede, né? Uma plataforma geralmente tem o poder de criar um ecossistema em torno dela, né? Exatamente. Então, um exemplo bastante característico de um Value Vampire é a Amazon, né? Inclusive, tem a famosa frase do Jeff Bezos que diz que a sua margem é a minha oportunidade. Então, é por aí. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. No caso da Amazon, custo sempre foi um ponto relevante desde o início, né? E a experiência é muito diferente também, né? Era muito diferente do que existia na época, quando ela começou, mas até hoje continua sendo muito diferente, né? Sem dúvida. Uma coisa bem importante, ou seja, o driver de custo, né? Ele atua efetivamente fazendo com que os outros players que estão naquele segmento, naquele setor de mercado, eles não consigam, eles se assustem, digamos, com a entrada de um player que consegue ofertar um preço muito diferente do que o preço que ele consegue praticar. E a Amazon foi o que ela fez. Ela veio no início com um volume de livros muito significativo, né? Porque ela começou com livros, vamos lembrar do início da Amazon, depois que ela virou a loja de tudo, né? Mas no início eram os livros. Ou seja, ela ofertava um mecanismo onde você conseguia encontrar um grande volume de livros. Isso já foi indo pelo caminho da experiência, né? Ou seja, a partir da internet você conseguia ter acesso a um acervo muito grande que você provavelmente não conseguiria indo em apenas uma livraria, né? Além da comodidade de poder comprar pela internet, ter a entrega. Ou seja, esse modelo não existia no momento que ela entrou no mercado. E aí, ou seja, como ela não tinha ponto fixo, ela não tinha várias das outras características das livrarias, ela podia ofertar um custo diferente. Então, ela começou atacando o custo mais baixo e aí, ou seja, foi melhorando o serviço, o que foi entrando dentro do mecanismo da experiência. O que é importante ficar claro é que, obviamente, a questão do Value Vampire, ele
é uma empresa que, além de conseguir atuar com os 3 drivers, são vários modelos de negócio que ela domina ao mesmo tempo para conseguir fazer com que esses três direcionadores de valor aconteçam. Então, por isso que é bastante impactante. Não é uma empresa que tem um único modelo de negócio, a única forma de criar, entregar e capturar valor. São vários ao mesmo tempo. E ela tem uma vantagem, né, significativa em cada um desses drivers. Né? Porque a gente está falando de experiência, tem dois pontos aí que eu acho interessante de colocar em relação à Amazon. O primeiro é que, como você muito bem colocou, que ela começou com livros e ela oferecia um acervo muito significativo, eu me recordo da época que tinha uma estimativa que se uma loja física, para poder ofertar a quantidade de títulos que a Amazon ofertava, teria que ter um tamanho enorme para poder expor os volumes, porque como ela não tinha presença física e era tudo feito pela internet, ela não tinha os livros de fato, né? Ela tinha o catálogo dos livros, né? E aí ela conseguia te dar a oferta de toda aquela variedade sem ter com isso o custo de ter que ter os livros em estoque. E em termos de experiência ainda, e a relevância dela, da vantagem dela ainda hoje, são coisas como, por exemplo, eu encomendei há algum tempo atrás um livro de ficção de uma série que eu coleciono em papel, né? Embora a maior parte dos livros que eu comprei seja digital, esse era em papel e o livro chegou danificado. E eu reportei através do site da Amazon que o livro chegou danificado e no dia seguinte já tinha um livro novo, idêntico, despachado para mim, sem custo. Então, óbvio que é uma experiência de relacionamento com o cliente muito diferente da média que você encontra, né? E você vê, até por esse meu comentário, que já entra um pouco em cena outro driver, que é de plataforma. Porque a maior parte dos livros que eu compro hoje em dia é digital no Kindle, que é uma das plataformas que a Amazon criou, né? E o efeito, ou seja, ela começou, obviamente, criando um único tipo de relacionamento, que era o relacionamento de quem queria comprar livro com quem tinha livros. Ou seja, isso depois foi evoluindo ao ponto de você conseguir criar um mecanismo, que é um mecanismo que existe já hoje, ou seja, autores que se conectam com quem quer livros. Ou seja, se você quer ser autor, você pode publicar diretamente na Amazon e, a partir disso, conseguir criar uma relação, um relacionamento com os seus consumidores. Ou seja, autores com autores, autores com consumidores. Ou seja, todo esse mecanismo de outros relacionamentos é um mecanismo de plataforma. E o que é importante citar, né, também citar desse mecanismo, é que quanto mais você domina os 3 drivers, mais difícil é de tirar você do mecanismo de disrupção. Ou seja, você vai conseguir fazendo com que essa disrupção vá acontecendo cada vez mais. E os outros concorrentes vão ter que arranjar formas estratégicas de combater você. Porque se você tem só um driver, como, por exemplo, o driver de custo, é muito difícil sustentar a disrupção só com custo, porque os outros que já estão no mercado podem diminuir o seu custo e chegar no seu, que você está ofertando, ou você pode ser rapidamente imitado, né? Ou seja, outros podem vir e imitar você. E aí a gente tem alguns casos que a gente pode passar, né? Um caso que junta 2 drivers, e aí já tem um efeito maior, vamos dizer assim, um impacto maior, né? Não chegando no mesmo escopo que o Value Vampire, mas já tendo um impacto maior, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é um que juntou a vantagem de custo, de graça, né? Com a vantagem de experiência, onde você tinha recursos nele que você não tinha no uso da comunicação anterior, né? de SMS, esse tipo de coisa, porque você conseguia mandar em imagens, você conseguia ter a confirmação de que foi enviado, de que foi recebido, de que foi lido e tal.
E aí você tinha uma experiência muito mais rica. Ele não chegou a completar, atacando, vamos dizer assim, o driver de plataforma por um descuido do Facebook, que comprou o WhatsApp, porque na China os concorrentes dele já estão fazendo isso, e o Facebook hoje está correndo atrás também de transformar ele numa plataforma com pagamento e tal, eventualmente até com conexão com aquela iniciativa que a gente comentou recentemente no vídeo sobre a criptomoeda que o Facebook pretende criar junto com um consórcio de empresas. Então, é uma tentativa de levar um cara que eles tinham conseguido pegar por 2 drivers, tentar levar ele para o próximo nível, né? O Facebook é um super value vampire, né? Na área de conteúdo, não tem dúvida. Sem sombra de dúvida, ele é um desses. E a dificuldade que surge das empresas tradicionais, isso é bem interessante de notar, ou seja, as empresas tradicionais hoje elas estão sofrendo essa enorme angústia de não saber se os value vampires estão chegando e por onde que eles vão chegar, né? Porque elas ainda têm o pensamento tradicional estratégico lá da época de Michael Porter, né? Ou seja, 5 forças com os 2 tipos de direcionamento, ou custo ou diferenciação. E esses novos disruptores, eles estão preocupados em criar valor. Então, eles atacam a criação de valor e nesse ponto, eles vão direto em custo e experiência, ao mesmo tempo, e ainda botaram mais um terceiro driver, que é o driver de plataforma, ou seja, contrariando tudo que Porter dizia quando escreveu as questões estratégicas. Então, realmente, as empresas tradicionais elas têm que se preparar para realmente atacar as oportunidades de criação de valor que os clientes estão buscando. Porque se elas não fizerem, elas estão sob forte risco de algum value vampire começar a pegar um pedaço do valor que ela cria e gerar de uma outra forma completamente diferente e começar a aniquilar essas empresas no mercado onde elas atuam. Eu li hoje, eu queria conseguir me lembrar onde foi que eu li isso, mas eu li hoje sobre uma coisa que eu não sabia, não tinha visto na época, que algum tempo atrás a Amazon comprou uma empresa farmacêutica. E que a notícia dessa aquisição, e olha que é uma empresa farmacêutica pequena, é uma empresa tipo startup na área farmacêutica, mas que a notícia dessa aquisição provocou uma queda generalizada nas ações das empresas farmacêuticas, quando foi anunciado. Ou seja, esse é um excelente exemplo, né? Ou seja, a Amazon não é por acaso que a gente citou a frase logo na abertura do vídeo. Para qualquer lado aonde o Jeff Bezos olha, se você está naquele segmento, você já pode começar a tremer, porque a chance dele entrar ali com uma força enorme é muito grande. Inclusive, teve uma reportagem na Forbes do início desse ano, onde ele manifestava isso claramente. Ele disse: eu estou muito à frente e tenho capacidades muito maiores do que a maioria das empresas de qualquer segmento. Então, a questão é, em qual segmento eu vou entrar ou não, depende do tipo de intenção que a Amazon tem nesse momento. Mas esteja preparado, porque a qualquer momento eu vou chegar no seu setor e a chance de eu dominá-lo é muito grande. Então, ele é a definição encarnada de value vampire. Eu acho que a gente cobriu o assunto de forma razoável, né? Já deu para o pessoal ter uma noção do que a gente está falando. E eu acho que então a gente pode ficar por aqui hoje. Tá ótimo. É muito importante conhecer esse conceito, porque ele, digamos, pelo menos traz à luz as questões importantes que as empresas tradicionais precisam observar para não serem, digamos, aniquiladas pelos vampires. Então, pessoal, obrigado por ter assistido a gente e a gente se vê no próximo vídeo.